projeto cultural é patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, pelo meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau e realização 2AE Audiovisuais. O que a gente pretende com o espetáculo, ao mesmo tempo que está evocando suas próprias memórias, está colocando o espectador também em estado de memória, lembrando outras coisas, né? Tem coisas engraçadas, coisas divertidas, coisas dramáticas, coisas tristes, né? Como as memórias da vida da gente, né? É um tema universal e das coisas mais deliciosas é lembrar, as pessoas gostam de lembrar coisas, e não as grandes memórias, aquelas memórias avulsas, esses cometas na vida da gente que passam e desaparecem, né? Uma memória puxa outra e outra e outra e outra, e às vezes vem coisas absolutamente inesperadas. Eu, como alemã, eu vejo muitas diferenças entre as pessoas da origem alemã aqui e entre mim como alemã. Mas isso, Rodrigo, tem a ver com a história, porque acho que as pessoas aqui, os blumenauenses da origem alemã, eles passaram por experiências muito diferentes em respeito à identidade cultural do que nós. Um pescador, antes que o sol nascesse, ele se dirigiu ao rio para pescar. Como o sol ainda não tinha nascido, ele não podia ver direito, então ele deixou a rede de lado e percebeu que tinha um saquinho de pedras ali perto, né? Encostou com o pé dele, pegou o saquinho e começou a passar o tempo jogando uma pedrinha atrás da outra no lago, no rio, né? E assim foi indo. Quando o sol realmente nasceu e ele pôde ver, só sobrou uma pedrinha no saco que ele ia quase jogar. E aí ele se deu conta que era uma pedra preciosa. E começou a ficar desesperado, porque ele já tinha jogado todas aquelas pedras. Então ele se deu conta que ele podia ficar riquíssimo, milionário, e desperdiçou porque não conseguia ver aquela preciosidade, e confundiu com pedras. Só que ele ainda tinha uma, ainda por sorte, porque a maior parte das pessoas, inclusive a última, jogam fora. Tratam a vida como um saco de pedras. E aí vão perdendo todas as possibilidades, as oportunidades. Então eu vejo que a cada instante da nossa vida é uma oportunidade. Existem muitas pedras preciosas, somos já ricos. E sempre estamos buscando a riqueza sem ver que somos já ricos. A questão é mais como expressar essa riqueza e não como ir atrás da riqueza. Sobrevivência aí para grandes desastres, né, de aviação civil, militar, né? Tem de tudo, tem de salvamento de guerra, de terremoto, maremoto, inundações, de esporte, ciências. Você já passou por algum momento desse? Já. Umas 6 vezes já. Qual foi mais difícil? O mais difícil, ficar 98 dias na selva. Você pretende voltar mais vezes a Santa Catarina, não? Eu pretendo. Eu gostei muito, fazia uns 25 anos que não vinha aqui a Blumenau, né? A cidade é muito bonita, o povo muito hospitaleiro. Ok, prazer em vê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado à imprensa. Blumenau este ano, ao comemorar os seus 147 anos, ela programou uma atividade bastante intensa que se inicia com as homenagens que serão prestadas ao fundador desta cidade no mausoléu. E nesta ocasião estará presente a bisneta do Dr. Blumenau, a Jutta Blumenau Niesen, e nessa oportunidade ela fará uma saudação à cidade. Eu sou muito feliz visitar Blumenau hoje, porque é a minha segunda pátria como cidadã blumenauense e como bisneto do fundador da cidade e também como presidenta da Sociedade Blumenau-Alemanha. O objetivo, através desses palestrantes, que são gente de primeiro nível, pessoal que tem informação, pessoal que
conhece. O Samar, inclusive, trouxe seus números aqui, mostrando e comprovando que Blumenau sozinha joga 25 toneladas de esgoto doméstico no rio Itajaí-Açu. E você joga isso para o Vale do Itajaí, você pode imaginar 53 cidades fazendo a mesma coisa, né? O nível de envenenamento do nosso rio, esse que é uma marca, né? Pode dizer o que for, todo mundo aqui fala de enchente, 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 mas a beleza do Vale do Itajaí está no seu rio. É ele que dá personalidade ao vale, é ele que dá um visual diferenciado e é ele que significa a vida do Vale do Itajaí. O pior, pelo que foi colocado, isso já podia ter sido feito há muito tempo. Não foi feito porque não se quis. Vamos esperar que agora, com essa conscientização, com tudo que está acontecendo, de fato, vá adiante. Como é que nasceu a ideia de montar um novo projeto, uma nova cara para a cidade de Blumenau? A ideia surgiu a partir do concurso elaborado pelo IPUB, né, que estabeleceu determinadas diretrizes para a Rua 15. Aí nós fizemos uma equipe em Curitiba, nos inscrevemos no concurso, fomos o projeto escolhido. E o projeto trabalha basicamente o coração da cidade, Rua 15, como um centro dinâmico, né? Mas também o contexto da Rua 15 vai ser trabalhado no sentido até de voltar a rua para o pedestre, voltar a rua para o cidadão, para que ela seja realmente um espaço de convívio, não somente um espaço de passagem. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Por que você escolheu a cidade de Blumenau para iniciar a sua turnê? Porque eu amo a cidade de Blumenau, com certeza. E precisava fazer o sul e escolhi realmente a cidade de Blumenau por saber que aqui a maior quantidade de discos da Joana começou a ser vendido aqui em Blumenau. Essa quantidade começou a ser vendida aqui, isso cresceu muito de 2 meses para cá. E não só por isso, mas pelo fato de eu gostar muito. É uma cidade que eu tenho uma grande paixão, eu acho uma cidade linda. Queria muito fazer o Carlos Gomes e agora já cumpri esse sonho. Já estão abertas as inscrições para a primeira corrida da cerveja, Oktoberfest 97. Uma das novidades mais importantes na programação da festa deste ano e que acontecerá no dia da abertura, às 16h30. Podem participar homens e mulheres acima de 18 anos, dispostos a correr 1.500 metros e, durante o percurso, tomar 5 latinhas de cerveja. Se você se sente em forma... O que nós sabemos é o seguinte: Blumenau hoje é um eixo importantíssimo da economia catarinense, eu diria até mesmo da sul brasileira. Nós estamos interagindo com a comunidade de Blumenau para dar a ela e se juntar a ela naquilo que é a sua reivindicação, de ter um aeroporto adequado, seguro, operacional, eficiente. Qual a disposição do prefeito local aqui de fazer as desapropriações e arrumar as verbas junto ao governo para ampliar a pista? Eu fiquei muito entusiasmado e nós então resolvemos patrocinar o balizamento noturno, que não é uma coisa muito fácil, a estação meteorológica e o planejamento para a estação de passageiros. Nós vamos trazer modal. O senhor acha que existe solução para o trânsito aqui em Blumenau? Olha, a situação está difícil, né? Não tem nenhuma solução? Solução tem, né? Só que os governantes não fazem nada, né? É difícil. Eu não sei que não tem ruas, né? Tem até gente falando aí, estão pensando até fazer o diesel, que nem estão fazendo em São Paulo, mas não é o excessivo de gás carbônico que tem no ar, não. O negócio é caro mesmo. O projeto de redivisão dos bairros de Blumenau é um projeto que faz-se necessário, até porque a divisão de bairros oficial que está em vigor é de uma legislação de 40 anos atrás, é de 1956. Pela legislação vigente, são 29 bairros. E na proposta de nova divisão, chegam a 36 bairros, e mais o distrito de Vila Topar. A convivência com ele é uma experiência, um aprendizado, porque o homem era realmente uma competência extraordinária. O dom de compositor que ele tinha e se dedicava completamente à música. Tanto que naquela época a Orquestra Sinfônica, por exemplo, de Blumenau, tinha fama. E naquela época Blumenau era praticamente o centro da cultura musical no estado de Santa Catarina, devido justamente ao maestro Heinz Geier. O melhor do basquete masculino do Brasil vai estar presente na quadra do Ginásio Galegão nesta quarta-feira, às 20h30. É a seleção brasileira que vai jogar pela primeira vez em Blumenau, enfrentando a seleção mexicana. Blumenau
Blumenau nós temos um projeto já em andamento desde o ano passado, que são 27 novos mil telefones. Nós estamos, desde dezembro do ano passado, já procedendo às instalações. Nós temos dias que chegamos a instalar 150 novos telefones em toda Blumenau. O celular, para a satisfação do blumenauense, para o orgulho da Telesc, notadamente do Vale do Itajaí, nós não temos mais listas de inscrições em nenhuma cidade de Santa Catarina. Para nós é com orgulho que nós afirmamos, nós não temos mais listas de espera no celular. O celular, o cliente vem à Telesc e sai falando com o aparelho. Nós já viemos trabalhando com o desenvolvimento de páginas para a internet há algum tempo para os nossos clientes. Por exemplo, um guia turístico que queira trazer uma excursão para Blumenau já pode reservar os restaurantes onde ele vai, tudo via internet. Já na parte ao vivo, nós vamos ter aqui fotos transmitidas ao vivo. Nós vamos estar com uma câmera filmadora filmando os pavilhões da Oktober, ou seja, de 1 em 1 minuto a gente vai congelar uma foto dessa e transmite via internet. Ou seja, de 1 em 1 minuto tu tens uma foto diferente da Oktoberfest ao vivo. E uma outra novidade, nós vamos estar com uma máquina fotográfica digital captando todos os flashes da festa, ou seja, em todos os pavilhões, no Oktober Festival. Então, quer dizer, vamos passar todas essas informações, tudo ao vivo, via internet para as pessoas. A gente está fazendo uma pesquisa de rua. Qual é a sua expectativa para o ano 2000? São boas. Pode falar alguma? Principalmente na economia. Tem fé de que vai melhorar? Com certeza. O Plano Real já está há 3 anos aí e a tendência é, melhorar cada vez mais. Péssima. Por que péssima? Por causa da crise no Brasil. Você acha que não tem mais solução? Não, só se mudar o governo. Deve ser muito bom, né? Porque por mim deve ser a mesma coisa esse ano. As comemorações do 35º aniversário do Banco do Estado de Santa Catarina não terminaram numa boa nesta segunda-feira. Por volta das 14 horas e 30 minutos, 3 assaltantes invadiram a agência trocando tiros com um agente de segurança. O saldo total da história foi 1 morto e 3 feridos. Eu estava subindo a rua 15, eu escutei tiros, né? E um tumulto, que um que estava carregando o malote estava tirando para trás. Aqui nós temos confirmação, segundo as informações das testemunhas, é que o elemento só eram 3 e o galego que está solto ainda, estamos na busca dele. E essa informação que veio aqui agora, que ele foi passado por uma pessoa... O nível de alerta é quando ele chega a 6 metros, mas com previsão de aumento desse nível. Nós deveríamos chegar às 18 horas 6 metros, mas não está chovendo no vale, então nós simplesmente vamos ficar de sobreaviso. E o nosso futebol? Qual a perspectiva de futuro do Blumenau? Vai nascendo de uma grande consulta popular, quem sabe, um grande time para o ano de 1997. E é isso que nós esperamos. A participação decisiva da população, através desta grande enquete sobre o nosso futebol. Vai nascer desta grande enquete popular o futuro do Blumenau, a sua projeção para 1997. O que é que o blumenauense quer do seu futebol? A rede catarinense de videoconferência ela vai permitir cursos de pós-graduação, palestras e interações a nível administrativo entre as diversas salas remotas. O que significa isso? Um aluno que vai estar aqui na sala remota da FURB, por exemplo, vai poder estar assistindo uma aula que está sendo gerada em Florianópolis, assim como alunos em Itajaí, Tubarão, Chapecó. E além disso, ele vai poder interagir com o professor que está distante, ou seja, vai poder fazer perguntas, essas perguntas vão ser ouvidas, respondidas. Vai ser uma espécie de aula presencial virtual. É como se o professor estivesse aqui para responder as perguntas dele. Uma rede com essa extensão, com essa qualidade de imagem, é a primeira no Brasil e a primeira na América Latina. TV Galega. Em 5 segundos, BTV Notícias. A TV Galega, que comemorou 6 meses de atividades na última quarta-feira, orgulha-se em dar uma cara nova para a cidade. Queríamos criar uma linha de programação que fosse essencialmente blumenauense, que discutisse a cidade e os seus problemas. A BTV nos abriu essa oportunidade através do seu canal comunitário.
Não tivemos dificuldades para encontrar um grupo de homens e mulheres de nossa cidade que se dispuseram a vir nos ajudar a transformar o sonho em realidade. E aí esse é o resultado que a gente está colhendo, né? Até foi surpreendente, nós acreditávamos que a nossa programação ela teria uma aceitação, mas essa aceitação foi muito maior do que a que nós esperávamos. E o BTV Notícias fica por aqui. Daqui a um pouco você vai assistir ao bate-papo de Moacir Galiani e Walter Ostman. Muito obrigado pela sua atenção e até amanhã. Obrigado, um bom final de semana e sigam com a nossa programação. Tudo nesse país está duvidoso, né? Tá todo mundo indeciso, correto? Vai ser quando essa reportagem? André, eu só ia dizer que de repente, se quiser deixar rodando as imagens sem som. Pode ser, né? Claro. Gente, que emocionante. 26 anos da minha vida eu vi aí. Pois é. Eu estou com 50 anos de casa. Gente. E aí assim, né, já aproveitando e falando do processo de direção e montagem das 100 fitas, basicamente 30 minutos cada jornal, umas matérias de 5, 7 minutos, né, muito longo, não se tinha a noção, o tempo, o orçamento, enfim, né? 97 foi o ano da TV Galega, o primeiro ano, esses são os primeiros 5, 6 meses que eu fiz essa busca nas 100 fitas, então deixava-se a pessoa falar, né? A pessoa da comunidade falava muito, e não é o mesmo tempo que é para agora, né? Se fosse a gente ia ficar até semana que vem, até sabe lá quando. Então assim, a professora Sueli, que é historiadora do município, não é mais agora, né? Não, ainda continua. Falou da Oktober ali, falou mais um outro, falou do Hans Geier, que em 97 foi o centenário do nascimento do Hans Geier. E aí eu penso, ela tem que entrar, que é chave, que é importante, mas ela tem que entrar marcando algum ponto mais importante. Qual é o ponto mais importante para o Blumenau? Comemoração dos 147 anos. O comandante Rolim foi importante, falando naquela época já do aeroporto, o trânsito naquela época, falando da dificuldade de trânsito em 1997, já era difícil. Então a ideia central que eu pensei é falar do pioneirismo de Blumenau, onde alguém fala de Blumenau, por exemplo, a Joana, a cantora, começou a se vender discos dela aqui em Blumenau, por isso que ela veio fazer o show de abertura de lançamento daquele disco aqui na cidade, porque foi aqui que se começou. Então isso é interessante, mostra que o jornal, e a ideia foi o quê? Fazer um compilado dessas 100 fitas em 16 minutos, mostrar que o jornal teve várias etapas, várias fases. Falou do esporte, né? Teve uma parte ali curta do esporte do basquete, que foi só a cabeça, não se tinha imagem. Teve o inusitado do Oktober, né? Falando da corrida de 1.500 metros, bebendo 5 latinhas de cerveja, né? E aí teve, por exemplo, esse cidadão aí, não entra muito exatamente no contexto de Blumenau, ele dá um workshop e fala só que tem a ver com aquele Viva a Vida, daquele cartaz que fala do Comem das Drogas. Aí eu peguei só a parte do Viva a Vida, que ele fala justamente isso, é universal, né? Isso é um tema universal, tem que se dar valor à vida agora, todos os momentos são importantes. Então esse momento para ele também foi importante nesse documentário, para mim foi importante incluir ele, né?
porque é universal. A comandante Rolim, a Ilta, né, que vem da fala depois da dona Sueli, falando da cidade, aquela pesquisadora que não apareceu o nome, e aí a minha ideia era o seguinte, tentar uma fala que tivesse o caractere original da TV, para eu não reproduzir um caractere, tinha que ter aquele caractere original. Só que duas falas, o Jorge Canali, depois desse cidadão aí vem o Jorge Canali, que foi taxidermista, tem livros escritos, é um italiano, já falecido, né? Que ele falou, veio dar um workshop justamente sobre sobrevivência, que aí casa com um pouco o que o cara de antes falou. Algumas coisas têm a ver, algumas não, mas para mim o fato que eu acho mais interessante, que quando eu descobri esse é o começo do documentário, foi o ator o Paulo José falando justamente numa peça que ele veio para cá falando das memórias. E é isso que o documentário apresenta, né? As memórias que fazem a gente reviver também. Então, tem falando de Blumenau, do ineditismo, do gosto dele por Blumenau. Tem a rede de conferência, foi a primeira da América Latina, que começou ali na FURB, com aquela localidade, que olha só a explicação que o cara teve que fazer, né? Não, é como se estivesse virtual, como se um professor estivesse aqui respondendo as perguntas e tal. Uma coisa que pra gente é óbvio, né? Na pandemia teve muito mais disso, né? Fazer a live e tal. E o telefone do Caleb Zanis, né? Mostrando que Blumenau ainda nos telefones foi pioneiro também. Ninguém tinha lista de espera, e ainda mais no celular depois. Então saía falando com o celular. Como assim? Você compra o celular, você sai falando, mas era 1997. Então assim, uns fatos inéditos de Blumenau, que Blumenau foi pioneira, falando de Blumenau, e uns fatos inéditos universais, mesmo que o telefone não fosse Blumenau pioneira, mas que aqui tivesse acontecido alguma coisa com o telefone, falando de celular, foi interessante. Algumas, lógico, ficaram de fora, que eu fui lapidando, né? Eu queria fechar em 10 minutos, mas eu acho que os 16 minutos não ficou longo, ficou só bem rápido da maneira que eu fiz. E todas as imagens, exceto o som do telefone tocando, que eu busquei no efeito sonoro da internet, todas as imagens são da reprodução do jornal. Todas elas original da reprodução do jornal. Exceto o toque do telefone, que eu tinha colocado sem som, mas aí eu achei que sem som vai chamar muito mais atenção, sem som. Todo mundo conhece o toque do telefone, mas o toquezinho daquele telefone, que é uma coisa que talvez a gente não ouve mais tanto, né? Porque o celular tem vários toques. Esse do Rio ali, por exemplo, é algo que está ocorrendo agora, ocorre desde do Klein Obing, uns 5, 6 anos, né? Por aí que começou a história da Foz do Brasil, BRK ambiental, enfim. Mas em 97 já discutiam isso. 2010 que começa. Pois 2010. Em 97 já estavam discutindo isso. A mesma coisa do trânsito. Isso dali, não sei se vocês se ativeram a saber o que eles estão falando sobre a Rua 15. A urbanização, né? A reurbanização. Justamente isso. Aí ele fala da reurbanização, mas não se tem imagens daquela história da Outubro, que o cara tanto explica. Não, a gente estava com uma filmadora e tira uns frames e coloca as fotos, e depois a novidade é uma câmera fotográfica digital. Como assim? Vai transmitir ao vivo, em tempo real, de 1 em 1 minuto, uma foto a gente vai colocar. É uma coisa que você coloca uma câmera lá no celular, você transmite ao vivo, mas isso era em 1997. Então assim, o Marlon é um cara bom hoje em dia ainda, que ele está sempre à frente do seu tempo. Em 97 foi uma surpresa ver ele, que ele já estava fazendo isso, a empresa dele, né? Então, enfim, essa foi a ideia. Blumenau, algo que é inédito, o Blumenau é pioneiro, por exemplo, aquela cabeça do Clayton Close falando ali do jornal. E aí também tem a ideia, mostrar como que era o cenário do jornal. Aí tem a cabeça dele falando que o time de basquete do Brasil vai jogar pela primeira vez no Galegão. Então, ou seja, em 1997, a primeira vez que o time de basquete do Brasil jogou aqui foi contra o México. Então, isso é interessante. É interessante porque marcou, né? Primeira vez, né? Aí mostrando que esse negócio da cerveja é interessante, como é que vai se correr 1.500 metros, uma promoção de lançamento da festa. Bom, basicamente isso. E a ideia é o quê? É mostrar tudo. Mostrar a vinheta do BTV Notícias, que apareceu lá depois. Mostrar uma ou outra falha de SVHS, que deu aquelas falhas que eu usei para emendar.
ali, mostrar... esse daqui é muito, muito interessante, ele falando que ele queria fazer balizamento noturno, que em 97 já queria fazer um aeroporto, devolver a comunidade o que a comunidade está pedindo. Até hoje não existiu, né? É atemporal então ainda, né? E aí no final colocar a vinheta da TV Galega também. Eu ia colocar o top de 5 segundos, mas eu achei que do preto e branco pro colorido ia ficar legal naquele 5 segundos. E por último, o diretor-geral, o Antônio Carlos Pimpão, falando. E lá por último, antes dos créditos, a vinheta propriamente dita. E aquelas duas falas do duvidoso e da mulher perguntando quando vai passar essa reportagem, aí eu fiquei, como é que eu vou encaixar isso? Aí ontem eu fiquei pensando, não, tem que ser no final, tem que ser só para dar deu um tom engraçado ainda no final. Como erros de gravação? Ou... como se fossem uns erros de gravação, mas assim, eu particularmente eu não gosto muito de erros de gravação. Se tem algum erro, se dá para incluir na narrativa, eu acho que fica mais legal, né? Que aí dá uma suavizada, né? Então, enfim, tem muita coisa dando plano real, tem as enquetes, mas a enquete é uma coisa que eles faziam muito, porque a enquete fala com 5, 6 pessoas, ganha um tempo enorme, né? Mas eu achei muito interessante, foi a última enquete, acho que foi a última, não lembro bem, que perguntava sobre o plano real, vamos falar... Do ano 2000, que aí o cara fala do ano real, que vai ser bom, porque tá 3 anos. Mas eu sei que várias pessoas, não, vai ser um sucesso aí, vai ser um fracasso, certo? Tipo assim, o pessimismo e o otimismo. E na mesma cidade. Eu acho que isso qualquer grupo de pessoas, em qualquer situação. Por exemplo, aquela parte que apareceu a Casa Royal lá, vou falar o linguajar, deu uma treta. Aquela parte lá foi um desfile de 7 de setembro, né? Que aí veio o protesto. Que teve protesto, enfim, eu não lembro exatamente do que, mas As camisas pretas. Os camisas pretas, teve protesto, não sei o que, foi bem polêmico, aí teve a voz que não apareceu, eu só coloquei as pessoas que apareceram para não ficar descrevendo como se eu fosse do jornal ali, mas eu não sou, né? Então eu tenho uma visão, por isso que experimental, né? Por exemplo, o Renato Maba. Eu tentei incluir ele, porque os que principais que faziam eram o Rodrigo Ramos, não queria explicar muito, mas umas falas são interessantes, senão fica muito vago também. Uma pergunta dele é bom para contextualizar, para inserir, colar, né? Montar o arquivo. Agora o Renato Maba, ele como ele era o chefe de jornalismo ali, ele saía para fazer coisas mais polêmicas. E nessa ele fez uma polêmica, ele fez um negócio até que foi interessante. Ele estava aqui, e quem conheceu o Renato Maba sabe, talvez ele falava muito na lata ou algo nesse sentido, né? Não sei exatamente as palavras agora, mas aí tinha um senhor nesse protesto, com a polícia militar querendo parar ou não, tinha um senhor com um filho no colo. E aí fazia-se o que fazia há muito tempo, eu não assisto mais a TV, mas a RIC, com o Alexandre Pereira, quando eu trabalhei na RIC, eu fazia muito coisa de polícia, né? O Vem Comigo, né? O Alexandre José. E ele fez, olha só, o cidadão ali com o filho, que vergonha, aí não sei o que, e ele falando. Essa era uma passagem interessante de colocar do Renato Maba, que foi uma das poucas que ele apareceu. E aí eu, não vem aqui fazer vergonheiro, o cara falando, aí ficou uma discussão, aí ia ficar um tema para baixo, não ia? Então, ouve só a voz dele, e eu não coloquei voz e tal, porque ele não sabe quem é a pessoa, né? Então, esse do Besk ali que foi... Cara, foi trágico, mas eu olhei os olhos de hoje, é muito engraçado. Hoje é do aniversário da discussão. Pois é, de manhã eles estavam comemorando o aniversário do Besk, e aí 2 horas da tarde os caras vão lá e assaltam e ainda morre alguém, né? E ainda morre o da Prosegur, que aí foi o que eu cortei. Essa parte, por exemplo, quando falou prefeitura, falou nome de prefeito, eu buscava cortar, ali falou Prosegur, eu acho que não precisa deixar o nome Prosegur agora, que já foi também, né? Enfim, esse cidadão aí está, né, há muito hoje tempo, hoje está na Defesa Civil. Enfim, basicamente é isso. Essa foi a ideia de Blumenau, ineditismo, mostrar o que era a TV Galega, isso daí não podia ficar de fora também. Vai perceber, mas não podia colocar muito no começo, porque é muito óbvio, mas lá pro final. Sim. Né? Enfim, é basicamente isso. Acho que eu expliquei. Bom, até o Dona Celi contou comigo para mim convidar também o senhor Altair Carlos Pimpão, né? Aí ele mandou uma mensagem também dizendo que infelizmente ele não poderia estar, porque hoje ele ia ter gravação. Mesa de bar. E por isso faz o blog dele também. Mas ele gostaria muito de estar presente. Ele disse que quer também ver o documentário. E no futuro, né? Vai estar no YouTube, né? Vai isso, estar a gente vai disponibilizar. Depois eu vou, com os contatos que tem aqui, vou disponibilizar no YouTube e também os vídeos também, né? Os 100 vídeos a gente vai disponibilizar, porque a ideia seria mais socializar, né? Para as pessoas poderem ver, né? Isso aqui é um compilado, mas no geral também acho que é muito interessante. Aí tem o Elton Magalhães também, que hoje está lá no
histórica, ele também mandou mensagem. Ele disse que a TV Galega também, na época dele, era assim, explodiu na época que era, né, comunitária, comunitária, né, para todo o Brasil. Ele TV a cabo era muito forte, né? Muito forte. Ele disse que era a sensação, assim, Blumenau e Brasil, né? E aí ele falou que também ele ficou bem contente também, se quando quiser, também ele está lá na filiada da Globo, lá no Papá, não sei qual que é a filiada lá. Esse aqui ele está lá, o Otto Magalhães. Aí ele disse que quando tiver uma oportunidade eu também quero vir aqui para falar, para comentar. E o mais legal de pesquisar, né, para escrever o projeto, né, a gente nem vai falar do gosto pela história, né, mas eu também gosto muito de história, né, e principalmente essa, né, história audiovisual. Mas assim, tem livro, tem registro, enfim, tem tudo isso, mas assim, o mais próximo da vida real é isso aqui, né, é o vídeo, né, mais próximo da vida real. Não, eu estou aqui hoje em dia com marketing e tudo mais, faz tanto sucesso. E aí a gente até viu a questão de escrever quando a gente escreveu o projeto, a gente até viu as questões da TV Galega como uma escola, né? Porque a TV Galega formou e ali apareceram outras pessoas. Inclusive lá, quando aquela mulher pergunta no final, quando vai passar essa reportagem, atrás está a Silvia Novalski. Silvia Novalski chegou a ser apresentadora da TV Galega também. Né? Não lembro em que ano. Que formaram-se, né? Com a escola da vida. Todos que estão aí, muitos que estão no Brasil, começaram na TV Galega, né? Muitos falam dessa escola. E eu lembro que eu trabalhei lá, acho que de 2001 ou 2002, janeiro de 2005 foi ali. E ainda era uma fase legal, uma fase boa, e realmente era escola. A gente basicamente fazia o que queria, porque criava e tinha uma certa liberdade, tinha um padrão para seguir, mas tinha uma certa liberdade para criar e... enfim, né? Vamos lá, deixa a nossa historiadora falar agora, senão eu fico falando também. Não, imagina. Olha, gente, eu estou assim emocionada. Obrigada, parabéns. Obrigado. Pela apresentação que foi feita. E valorizar ainda mais a importância desse acervo que nós temos aqui guardado. E vejo assim com certa frustração que ela ainda está esperando para ser trabalhada. São mais de 15 mil fitas. Imagine quanta história que tem aí, tá? Então a minha fala seria o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, que é o guardião desse acervo. Tá? E qual é a importância dele para a história? Vocês viram aí passar uma série de acontecimentos, e o historiador, como é que fica nisso? Dá tanta matéria de pesquisa, tanto objeto, nesse aqui, só apontar para cá. Então, eu utilizei fui alterar, por isso que eu me demorei em trazer, revisitando as imagens de Blumenau através do arquivo da TV Galega, porque é um revisitar que nós fizemos hoje, né? Então, repensar os arquivos hoje como uma questão fundamental, é uma questão fundamental. Para que serve aquele arquivo? Eu gostaria muito que os nossos funcionários estivessem aqui nos assistindo para perceber o quanto é importante essas fitas, tá? Então, a história é uma revolução documental. Nós historiadores, vivemos dentro de uma revolução documental. Hoje não é só o papel. Hoje existe uma infinidade de matérias para que nós possamos fazer essa relação com essa nova história que existe. Então, a informação ela passa a ser o dado ao invés de ser o fato, né? E nós temos também a informação, ela facilita que as fontes documentais, esses documentos, eles são passíveis de ser trabalhadas pelo computador. É o que nós estamos vendo aqui. Gravou-se há 26 anos atrás e hoje nós estamos vendo essas imagens através da computação. O que naquela época era praticamente impossível. E esses novos historiadores, eles buscam objetos de pesquisa. Então, tudo aquilo que a gente viu, dá para falar de ecologia, dá para falar de comportamento, dá para falar de moda, dá para falar da parte cultural, da parte política, enfim, é uma infinidade de informações. Ele estava falando e eu já, minha cabeça, né, revisitando todos esses espaços. Então é o que o nosso historiador de hoje busca, não aquele historiador tradicional
que só se baseia no documento. Não, nós temos hoje entrevista, nós temos os vídeos, nós temos uma série de novas indagações que revalorizam os documentos, que até então eles eram vistos com desconfiança. Aquele historiador antigo, tradicional, ele só quer saber do documento. Mas o documento fala, mas tem outras falas que fazem nós fazermos outras histórias mais ricas, né? Então, nós temos hoje, ao lado do suporte do papel, nós temos vídeos, filmes, microfilmes, disco óptico, fitas magnéticas, fotografias, entrevistas, que eu vou lá, vou entrevistar o senhor, passo essa fala dele para o papel e uso como objeto de pesquisa a sua história. O senhor estava contando, eu estive na Alemanha, eu fui acidentado, eu andei em cadeira de roda. O senhor tem uma história. Todos vocês têm história. Ele se dedica à dança. Como é que começou esse olhar para a dança? Como é que ele foi visto pela sociedade? Enfrentou algum problema, né? Então, ele tem a história dele, o senhor tem a sua história. Eu lembro dele quando começou jovenzinho a fazer as filmagens. Quantas vezes ele serviu de Dr. Blumenau para os nossos desfiles? Então, todos nós temos história. Aqui o Caiuan, a mesma coisa, está ele agora como estudante acadêmico, fazendo o seu pós-graduação, estudando China, Brasil, essa questão, né? China, Brasil, que hoje está tão em moda, né? Então, gente, atualmente os documentos escritos estão ganhando novos aliados na história. Eu falo aos registros sonoros, representados pelas artes plásticas, pela fotografia, para a gravura, para o filme, para o vídeo. A Joana esteve em Blumenau. Eu desconhecia que ela vendia os maiores primeiros discos, foi aqui, né? E então é dentro desse espírito de trazer um novo canal que alimente, que motive a pesquisa com novas fontes, essas instigam os pesquisadores a buscar e encontrar nos vídeos que nós vimos hoje, que foi só, meu Deus, um piscarzinho de olho, né, para novos espaços investigatórios. E é dentro disso que eu gostaria de mostrar a vocês o arquivo histórico, o que ele possui como fonte de pesquisa dentro da TV Galega, desse acervo. Então, conhecendo a TV Galega, por que nós temos isso aqui? Por que não está lá com o seu pimpão lá no acervo deles? E nós estamos aqui com 15 mil ou mais dessas fotos. Já se perguntaram? Né? Então, em 96, terminava a gestão do Renato Viana e o seu pimpão, que era o nosso diretor, foi meu diretor na Fundação Cultural de Blumenau. Ele estava saindo. E agora o que eu vou fazer? Ele, como jornalista, juntamente com um grupo de pessoas, formaram a TV Galega. E o filho dele também está, o Eduardo, o Carlos Eduardo Pimpão. Eles decidem então compartilhar a ideia dos dois, porque o seu Pimpão é ultra criativo, né? Ele está sempre com as ideias em evolução. Então, eles compartilham a ideia de um projeto relacionado ao vídeo, a um canal comunitário que não existia na nossa região, que fosse televisivo, e essa ideia floresceu. Ele encontrou parceiros que abraçaram a causa. E assim, em março de 1997, nascia a primeira emissora comunitária em Blumenau, que chamaram de TV Galega, Canal 7. Tá? Nascia a primeira emissora comunitária, a TV aí. Ela começou num lugar bem simples, ela cresceu, explodiu e foi ocupar então essa sede ali na rua... Que hoje é a NDTV, né? É a NDTV. Olha só, a NDTV está no espaço que era da TV Galega. Tá? Professora, sim. Onde que é a TV Galega hoje? Você me perguntava aí... A TV Galega hoje está numa salinha pequena, na rua 7 de setembro,
Lá do Hotel Imemblau. Do Hotel Imemblau, onde tem uma loja de vinhos. Sim. Tem uma salinha pequena, tamanho desse espaço, talvez menor, e ali ela está funcionando. Numa situação bem crítica. Tá? Então ela esteve no auge e hoje está numa situação crítica. Então a ideia foi movida pela intenção de atender a comunidade, fazer um novo conceito de televisão, inspirada pelos chamados canais abertos, né, de acesso ao público, levar ao ar reportagens, notícias que possam refletir o dia a dia do blumenauense, porque nós temos as nossas NST, nós temos a SBT, temos 3 canais, né? Mas o que é de Blumenau? É ao meio-dia ali um pouquinho e deu, não é isso? Sim. E ela não, era constante, contando a história de todos nós, que nós nos vimos ali. Quantas pessoas que eu conheci, que já não estão mais presentes, e quanta história que tem ali presente. Para o historiador, isso aqui é um prato cheio. Só o que eu vi hoje. Imagina daqueles 15 mil que estão lá. Então, por meio desse canal, o cidadão pode expressar-se, como nós vimos, comunicar-se com seus representantes. Então, ia-se lá no prefeito, como hoje se faz, né? Eles chamam as pessoas, dão as entrevistas nos jornais televisivos, né? E a origem, por que galega? Né? É que nós chamamos as nossas moças de origem germânica, aquela galega lá, né? Então, para nós é popular chamar de galega, né? Mas a intenção era como se fosse um nome forte, conhecido entre os blumenauenses. E galega vem da Galícia, é uma região da Espanha próxima da Alemanha, então da Gália, daí origem galega, a mulher, tá? A palavra galega, então, ela é corriqueira para nós, como eu disse. As mulheres de origem alemã são assim chamadas, habitantes da Galícia. Essas regiões têm raízes celtas, então a gente vai lá para o começo da pré-história lá, né? E vai evoluindo, e resulta em uma gente loura, né? Cabelos claros. E aí nós vamos falar então o acervo da TV Galega no arquivo. E eu fiquei feliz da vida, torcendo para que eles ganhassem. Eu instigava o senhor, né, a fazer um projeto para ganhar, através do edital Herbert Collins, para a gente poder começar a socializar o teor daquilo lá. Isso só um adendo, né? Isso são só 100 fitas e só do jornalismo, né? As 15 mil ainda tem programas de entrevista. Gente, só, né? Olha só. Imagina só. Né? Isso tudo aqui é o que nós temos nas caixas por assunto. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Se eu estiver me alongando, o senhor me corta. Tá? Então, em 2004, era o presidente da Fundação Cultural, Braulio Schlegel, e o seu Pimpão, os dois entraram em comum acordo. O seu Pimpão, sempre quando eu fazia mesa de bar, que ainda faz, ele dizia, essas fitas vão ser depositadas no arquivo histórico. E até chegou o dia que foram depositadas no arquivo histórico. Não pensem vocês que ela veio toda organizada, não, ela veio em sacos, né? Tudo misturado, e o trabalhão que nos deu para colocar isso em ordem. E a gente montou e desmontou, e essas fitas, as primeiras mesmo, como diz o seu Pimpão, eles aproveitavam a mesma fita, passando por cima, então aquelas primeiras entrevistas, nós não temos porque elas foram apagadas e botaram outras, né? Então nós temos a assinatura de um termo de doação da Galega para nós. Esse convênio estabelecia a transferência da Galega para o acesso dos interessados em pesquisar e acessar o material das fitas em VHS. Na época, ainda existia aparelhos na casa de todo mundo que podia
acessar. Esse é o termo de doação, quem serviu de testemunha, o que dizia. Temos esse documento no original guardado, tá? Aqui foi o momento da assinatura, foi lá no arquivo, seu Braulio, seu Pimpão e outras pessoas, a Terezinha Raima, que era a nossa diretora administrativa. Nessa época eu também já estava ali na fundação, o seu Braga. Quantas histórias, gente, eu olho isso, vocês não imaginam o filme que passa na cabeça. Seu Dirceu Bombonati, 12 mil fitas, tá? E VHS, a cedência de uso dos bens foram discriminados naquele termo, destinados ao arquivo para fins culturais e pesquisas científicas, justificadas de interesse à comunidade, vedada a exibição pública para emissoras de televisão, porque aí iam pegar as fitas e iam fazer a reportagem em cima de uma outra TV, né? Então, o que nós temos hoje, nós podemos usar e disponibilizar, né? Mas sempre com a fonte. Condições do acervo ao dar entrada ao arquivo. Acondicionadas em caixas de papelão, formato arquivo, sacos de plásticos pretos, que elas vieram ali misturadas. Serviços internos, o que nós fizemos? Adequar os espaços para acondicionar. Gente, quando nós vimos aquela montanha de material, onde é que nós vamos pôr? Alterar o layout do arquivo, nós alteramos todos para conseguir receber o material arejado, um acervo delicado pela sua tipologia. Não pode estar em lugar quente, né? O ideal seria estar em lugar climatizado. Tiramos estantes com materiais para botar as caixas. Então aqui nós mostramos onde é que íamos colocar. Aí nós higienizamos. Higienizar, que eu digo, é limpar não as fitas assim rodando, mas tirando as poeiras, né? Não tirar o mofo da fita, né? Isso, elas estão muito mofadas. Classificar por tema, porque as fitas, graças a Deus, ela tinha a legenda do que era. Sim. Tá? Então nós fomos separando por ano e por tema, que veio da origem a esse guia aqui. Listamos, está ali, e acondicionamos nas estantes. Qual é a importância disso para nós, guardar isso ali? Tá? Organizar metodologicamente, dando acesso ao pesquisador. Nenhum dos dois está sendo posto em prática. Primeiro a acessar foi o senhor, a sua empresa, através desse edital que foi possível. Inicialmente tínhamos 12 mil, depois ele veio mais com DVDs já mais organizados, né? Posteriormente então veio mais 5 mil, então são 17 mil. Todo o espaço foi tomado, que eu vou depois levá-los lá, já que somos um grupo pequeno, posso mostrar. A programação é variada, interativa, feita não apenas por os telespectadores, né, mas com os telespectadores, o que justifica ter sido qualificado como a imagem da cidade, né, que eles alegam. Tecer relações do passado presente, que hoje nós vimos isso, né? Nossa, 26 anos, esse passado presente está muito presente. Problemas da época repetidos hoje. Né? A gente está falando assim, o trânsito de agora, para começar às 18h30, não vamos dar o tempo de 18h45 por conta do trânsito, e daí o tema de 97 era o trânsito. Já era o trânsito. Que antes disso era também. O problema econômico, os desfiles da Oktober, enfim, foi uma série de situações para tematizar como objeto de pesquisa. Para historiador, isso aqui, quando a gente um dia tiver, que vai não será da minha vez, tudo feito, pronto, nossa. Registrar a contemporaneidade dos fatos, imagens e informações contidas nesse acervo.
garantir a preservação do registro dos programas jornalístico, entrevista, entre outros referentes à história contemporânea da região do Vale do Itajaí. Imagens iconográficas que estão ali e os textuais e as falas, né? Inserida no sistema de televisão a cabo, ela desempenha um papel de um fórum eletrônico. Todos podem compartilhar informação com a sua comunidade, discutir projetos e ideias, apresentar reivindicações que a gente vê as pessoas ali reivindicando, cidade, os bairros, a região. Foi muito gratificante ver ali do IPUB, que hoje é o setor de planejamento da prefeitura, eles discutindo a criação de bairros. Ele falava em 36, nós temos 35 bairros, antes eram 22 que ele citou ali, né? Reportagem sempre com enfoque para os telespectadores. Facilitar a disponibilização do acesso desse acervo aos pesquisadores e usuários do arquivo. É isso que nós temos que fazer. Os objetivos é a inserção das imagens no site, nós temos essa intenção, tá? Por exemplo, esses aí nós já vamos colocar no nosso site, que está sendo elaborado. Assegurar a conservação das imagens, preservar a memória visual da TV Galega como objeto de pesquisa para usuários do arquivo, preservando a memória imagética da TV Galega como objeto de pesquisa para os usuários do arquivo. E com isso eu finalizo a minha fala. Tá? Agora façam perguntas. E o que eu queria dizer, tá, o que vocês têm lá então de assunto? Então aqui nós temos os programas de pessoas que tinham seu programa. A Galega na Sociedade, em 2004. A reunião do calçamento, Silvio Romero, em 2003. A Lince Produções tinha programa. O Homem Universal, Eva Hermann, Clique Cerebral, Santa Catarina de Alexandria, que foi o Rodrigo que esteve lá e fez uma reportagem. O Walter Austermann, a Ângela, que trabalhava na época naquela empresa de Gaspar, lá, aquela grandona de óleo, a Bung. Etapas, apresentado pela Baumgarten, matérias de teste, denúncias, fitas de capacitação, Jeep Ride, parabéns, e assim vai, isso tudo aqui. Mas eu queria citar o que nós separamos por tema. Programas em VHS, Humor na Galega, 97 a 2000. Vanguarda, que era o jornal, em 1998. Justiça em Debate, Giro Especial, Carro e Companhia. São 6 caixas que temos com esse assunto. Aí depois nós temos programas em Missa em Família, 8 caixas. TV Galega, A Voz da Economia, Era uma Vez, Vida Criança, Jornal da Mocinha, 37º Jornal, e assim vai, Desfile, Alto Giro, Fora de Área, são 9 caixas, mas tem vários assuntos misturados. Aí tem Canta Blumenau, Dino Souza, né? Nico. Isso. Aí tem Casa da Prata, Novo Tempo, Tradição Festiva, TV Notícias, de 97 e 98, então 13 caixas. Aqui foi só uma pincelada. Ali só tinha esse BTV Notícias, só tinha noite ainda, né? Porque depois teve o Jornal de Blumenau meio-dia ainda, né? Teve 2. Aí depois tinha notícias, que são imensas, são 18, 20, são mais de 200 caixas. Aí veio Educação em Debate, Felicidade. Caminho, né? Ele fez o Caminho, né? O Caminho. Ele apresentava o Estantiche depois. Isso, né? Câmara 7. Aí veio depois, Câmara 7, Bate-Papo. Arte na Cozinha, Acontecendo, Bate-Papo,
novamente, são 26 caixas. Escola versus escolas. Bolinha na Galega. Ai, o Bolinha na Galega. Radialista. Polêmico. Ah, já falecido. Sim. Mulheres. Oktoberfest. Mulheres, novamente. Fale alto. TV na escola. 30 caixas. Bolinha na Galega, em 2002. 31 caixas. Roda dos bairros. JASC. Fale alto. 33 caixas. E assim vai, gente. Negócio quente. Bolinha na Galega, já falamos. Programa da Valmira, né? De 97 a 2001. Vamos comer bem. Felicidade. Negócio quente. Especial da festa de Santo Antônio, especial galega, aí vem uma série de especiais aqui. Terapia alternativa, show da criança, a Galega no Trânsito, sábado especial, Milu, lembram da Milu Viana? Milu Viana. Isso. Clipe TV Galega, Carlos Gomes, orquestra, dança veraniana, programa Vida, Decisão, Vasto Verde, Galera Mix, Gustavo Siqueira, Gira Imóveis, Confusão, Confusão, sim. Debate de vice-prefeitos, debate de prefeitos, pró-dança, cultura musical, debate de governadores, tempo livre, vigília da solidariedade. Olha, gente, é uma infinidade. Final da Copa, futsal, Fortaleza, futsal. Tem um programa, o Grey Story, ou tá na mídia? Esse deve ter também, né? Tem, tá? Aqui é que eu tô pulando, sabe? Jornal de Blumenau. Sim. Clube da Imprensa. Festa Motociclista. Jornal de Blumenau, Vida em Debate. E assim vai. Tá? Então era isso que eu tinha para apresentar. Não sei se estão satisfeitos. Eu me coloco a responder algumas das perguntas de vocês. E para vocês verem o que é isso tudo que falei, eu vou levá-los lá em cima. Bastante material, né? Bastante conteúdo, né, que foi feito nessa época. Muito. Que acervo rico. Riquíssimo. Que acervo rico. Eu vou viver e vou morrer e não vou ver isso tudo. Alguns itens é porque você não consegue ter todos mas aquilo que eu prestei atenção que é riquíssimo. E depois tem um detalhe: quantas pessoas que a TV Galega revelou? Se você fizer um paralelo assim da apresentação que eles faziam e o hoje o que eles são, eles devem muito à TV Galega. Ela foi uma formadora de grandes profissionais que se destacaram. Né? Então, falar de TV Galega é falar da história de Blumenau. Num período curto, né, de 97, hoje ela está respirando lá na UTI, precisando, né, de um gás muito forte, porque senão a Covid a pega. Né? Sim. A mata. Isso foi porque não foi aberto para TV... A concorrência, recursos financeiros para dinamizar, para modernizar, para pagar bem os profissionais. Esses profissionais trabalham por amor lá. Eles ganhavam não tão bem quanto as outras, então a competição começa. Nós temos aqui 3 grandes, né? E a NSC era muito forte. Aí depois veio a SBT, agora temos a NSDTV, a Record, e assim ela não está podendo acompanhar. E assim, muitos profissionais, eu inclusive fui né? Trabalhei naquele prédio ali na TV Galega e trabalhei no prédio que era RIC ainda, no mesmo prédio da TV Galega. Aí tem o Guts, que
trabalhou lá, tem alguns outros que trabalham ainda, tem alguns outros que... E tem a parte cômica também, né? Que aqueles dois, pai e filho, que tinham o Ludiville. Então, é um acervo fantástico e a função do arquivo, por isso que eu estou aqui a falar com vocês, sobre a importância desse material para a história da cidade. Tá? Muito obrigada. Vamos lá dar uma olhada? Vamos. Muito obrigado.